Olá, seja muito bem-vindo. Bom, eu deveria estar fazendo agora hoje um vídeo sobre Bolsa de Valores. O pessoal que acompanha meu canal está esperando por isso, mas estou meio sem tempo, vai demorar o próximo vídeo, então eu vou fazer hoje só sobre um de gráficos. Então, bom, o que eu vou explicar aqui é como criar gráficos mais interativos. Então, o pessoal geralmente gosta, né, tem um bom feedback disso, e o que eu estou falando é de fazer isso aqui. Que eu fiz nesse caso? Eu coloquei uma barra aqui no meu Excel, que aí eu utilizo ela para movimentar o gráfico da planilha. Então, aqui, o que eu estou vendo? Isso aqui é como se fosse um gráfico de cidades e o quanto que vendeu em cada uma, né? Então, todos esses dados estão no gráfico. Só que percebe que eu só vejo alguns por vez. Se fosse ver tudo, ia ficar um amontoamento muito grande. Aí eu vou passando aqui e consigo alternar entre eles. Então, vendo aqui outros exemplos, você pode colocar esses controles para vários tipos de gráficos, né? Então, por exemplo, esse aqui eu consigo ver a quantidade de vendas e o valor vendido. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu vendi 350 unidades e ganhei uns 893 reais. E aí, já nesse caso, eu vendi 20 unidades para ganhar 500. Agora, melhor ainda, nesse caso aqui, eu vendi 20 unidades para ganhar 5.199 reais. E aí, bom, o primeiro recurso que tem aqui é isso aqui, né? Que eu consigo movimentar e ver em várias cidades, né? Que aqui cada um aqui está por cidade. Então é outra aplicação. Esse aqui também é a mesma coisa, né? Eu consigo movimentar e ver entre os meses, mas aqui tem algumas coisinhas a mais. A primeira é que outra dica também é colocar as informações em planilha para ficar mais legível. Eu poderia até colocar aqui no gráfico, mas aqui, por exemplo, eu posso ver mais fácil, né? Cada mês está meio de acordo com o gráfico, alinhado, né, com o gráfico essas células, então eu consigo ver, aqui deu 320 de pagamento, 300 de recebimento e posso até ver um saldo aqui embaixo, sabendo quando ficou positivo ou negativo. E, bom, aí outro segredo aqui é que tem mais esses controlezinhos aqui. É, então esse flagzinhos que tem aqui, eu consigo alterar as informações no gráfico. Então, por exemplo, entre a parte vermelha de pagamentos, eu posso ter o que já foi pago e o que eu tenho a pagar. Então eu clico aqui, eu não quero ver as pagas, eu clico aqui. E o de recebimentos também. Então, o que eu tenho a receber e o que já foi recebido. Eu não quero ver o que já recebi de dinheiro. Então agora sobrou o que eu tenho a receber. Então percebe que você consegue colocar vários desses controles nos seus gráficos. Então você já pode ver a aplicabilidade para os seus controles mesmo de gráficos que você faz, apresentação principalmente. Eu vou estar explicando agora no vídeo como fazer um exemplo simples disso aqui, mas você também pode baixar essa planilha pelo link aí embaixo e aí você já tem esses modelos para utilizar. Vamos agora para o primeiro passo. Então, primeiro de tudo, eu tenho uma planilha com os dados que eu vou querer aplicar esse gráfico interativo, né? Então, aqui eu tenho como se fosse cidades e os valores das vendas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar só um pedaço desse gráfico, ou melhor, um pedaço desses dados, né, em planilha, porque é a partir deles que eu vou gerar o gráfico. Eu vou utilizar só 6 cidades, né, então eu selecionei elas, vou lá inserir, e vou inserir um gráficozinho simples, está aqui. Então aqui está meu gráfico com 6 cidades, que é feito só com um pedaço, né, só com esse pedaço de todos esse range de dados. E aí, assim, bom, primeira coisa aqui, para entender como que eu vou fazer interativo, é só checar que é o seguinte, eu vou selecionar eu posso selecionar qualquer pedaço das informações e colar aqui no gráfico, e aí ele muda instantaneamente aqui. Se eu pegar agora outro pedaço, então vou vir pegar isso aqui, é, vou fazer isso agora, vou e jogo outro pedaço, aí pronto, ele mudou, na mesma hora ele mudou no gráfico. Ctrl Z, tudo ele vai mudando. E,
Tudo depende do que tiver aqui, é o que ele vai usar para o gráfico. Então o conceito é esse. Agora o que a gente tem que fazer é achar uma forma automática de mudar esses dados para cá, sem que a pessoa tenha que ficar copiando e colando aqui dentro. Bom, agora eu vou mostrar então um exemplo bem simples do principal componente que a gente precisa para poder produzir aqueles gráficos que eu mostrei. O que eu vou estar mostrando agora? Montei esse exemplozinho simples aqui aleatório, só para poder demonstrar a fórmula de Slock, que é a fórmula que vai permitir fazer tudo aquilo. Bom, eu tenho que preencher três parâmetros obrigatórios nessa fórmula. Então, o primeiro é a referência. Eu vou dizer que é essa célula, a E4. Agora, a quantidade de linhas. Então, eu vou começar colocando 1. E, bom, a quantidade de colunas eu não quero agora, então vou botar 0. O que ele fez? Ele me exibiu casa. E se fosse duas linhas? Ele me exibe navios. Então, bom, só mostrando como que funciona. Primeiro de tudo, eu tenho aqui a referência. Eu coloquei a célula E4, né? Então quer dizer que a referência é essa célula aqui, que está aqui no meio, E4. Aí a quantidade de linhas, então 2. Então o que ele faz? Ele vai contar essa quantidade de linhas. Então aqui é uma linha, e aí aqui onde está o navio, que é a segunda linha. Então para mostrar aqui melhor, está aqui, navio. Então é uma, duas. Aí ele acabou pegando o navio. Agora, se eu colocasse aqui 3, então quer dizer que a partir dessa referência que eu tenho aqui, vai contar 3 linhas abaixo, uma, duas, 3, e aí ele me trouxe avião. Então percebe que aqui eu consigo dizer quantas linhas eu tenho que pular a partir da referência. E assim, o problema que até o momento é que eu estou tendo que preencher manual a quantidade de linhas. Então, em vez de eu preencher manual, eu vou mandar ele puxar daqui. Ele vai puxar dessa célula G2. Atualmente não tem nada, né? Mas percebe agora, eu mudo para 1, ele trouxe casa. Mudo para 2, trouxe navio. 3, trouxe avião. Então percebe o seguinte, então só revisando, eu venho aqui, eu tenho aqui a célula principal e aqui eu tenho a quantidade de linhas. Como eu tenho 3, o que ele faz? Ele vai contar uma, duas, aí chegou onde queria. Então agora a terceira. Aí ele pegou o avião e aí ele aplicou aqui, avião. E só para concluir, se eu colocar 2, o que vai acontecer? É, ele agora então vai aqui a referência, né, igual a gente viu antes, uma, duas. Então ele vai pegar navio e aí ele vai colocar aqui. Então dessa maneira vocês viram como a gente consegue tornar dinâmico o preenchimento dessa célula para ele puxar o valor da lista. É isso que a gente vai aplicar no gráfico. Então agora é a hora da gente utilizar a nossa fórmula. Então a primeira coisa, eu vou precisar de uma célula para eu dizer a quantidade de linhas que eu quero deslocar. Então vai ser essa daqui, H2. Vou colocar aqui começando com uma. Bom, agora, ao invés desses valores aqui, lembrando que essa parte que está aqui é a parte que está gerando todo esse gráfico aqui embaixo. Então é aqui que vai ter que usar o desloque. E aqui é aonde a gente tem os dados principais. Então o que eu vou fazer praticamente? Eu vou fazer com que essa parte aqui que está gerando o gráfico, ela seja alimentada por essa parte principal. E ele vai usar essa célula aqui para dizer a quantidade de linhas que vai descendo. Então, essa parte aqui do meio, eu vou até colocar aqui de verde, cadê? Green, verde. Então, eu até vou colocar de verde, essa parte vai ser alterada baseada nessa quantidade de linhas aqui, e dessa maneira ele vai ser alterado utilizando essa lista principal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui igual desloque, aqui que é a referência, né, a primeira coluna, a quantidade de linhas é essa célula e 0 colunas. Então ele trouxe a primeira linha, Guarapiara. Bom, a mesma coisa
aqui a outra, só que se eu arrastar, percebe que deu errado, porque ele está puxando a célula errada também. Eu vou travar a célula aqui H2, vou utilizar essa parte que eu quero que trave, vai ser sempre fixo, então aqui Guarapiara eu vou mover para cá. Pronto, ele trouxe 1890. Deixa eu só aplicar a mesma formatação, né? Vou colocar a varinha mágica. Deixa eu já aplicar nos outros também. Opa, eu errei, peraí. Eu clico aqui na varinha, na formatar pincel, né? Não é mais varinha mágica que chama, e coloco aqui, pronto. Agora se eu colocar aqui 3, já vai formatado com formato de dinheiro. Bom, agora essa célula está com desloque e essa célula também. Então, quando eu mudo aqui, ó, é, opa, aqui, repara nessas células aqui na hora que eu mudar a quantidade de linhas. Se eu mudar para 2, 3, 4, 5, percebe que ele vai mudando aqui sempre, né? Então eu vou colocar 7, mudou. Então o que eu tenho que fazer agora é pegar essas duas que estão prontas com a fórmula de Slock e arrastar lá para baixo. Pronto. Agora eu mudo aqui para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 e ele vai mudando. Então percebe agora, eu vou mudar para 6, o que que ele vai fazer? Ele trouxe, deslocou. Então, só para explicar o que está acontecendo, então agora um pouco melhor, olhando agora com mais análise, eu tenho aqui a quantidade 6. Então, e a referência que a gente montou na célula de Slock são essas duas colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui que começa. Então, o que que ele fez? Ele pegou todo esse pedaço aqui. Ah, eu errei aqui, até aqui, na verdade. E aí ele, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil. Então aí ele trouxe para cá, graças à célula de Slock que a gente utilizou. E lembrando que é isso aqui que está alimentando esse gráfico. Esse gráfico todo está baseado nesse azul. Então, graças à célula de Slock. Percebe que cada um ele tem uma referência diferente. Então, aqui é a referência 3, aqui é a referência 4, aqui é a referência 5. Então, cada um desloca essa quantidade de linhas a partir da sua própria referência. Bom, então agora o que está faltando é colocar, deixar um pouco melhor assim a interface, porque atualmente você tem que digitar aqui a quantidade de linhas. Então eu sou obrigado a digitar nessa célula a quantidade de linhas por enquanto. Bom, a primeira coisa, você vai precisar desse menuzinho aqui em cima. Então eu estou falando desse botãozinho aqui. E esse botãozinho não vem no padrão no seu Excel 2007. Então, se você não colocou isso aqui ainda, é por aqui. Você vai no menuzinho do Windows, vai em opções do Excel. Aí você vai em suplementos, ou perdão, personalizar. Aí aqui tem a aba Guia Desenvolvedor. Então é aqui que você acha o inserir controles e manda para o outro lado. Para que ele então você dá OK, ele vai aparecer aqui em cima. Apareceu aqui de novo, mas tudo bem, aqui já. E aí é aqui que eu tenho essas opções de controle. Então eu vou utilizar esse aqui, barra de rolagem. Eu venho aqui e coloco ele para cá. Pronto. Bom, ele ficou, como ele é meio, no fundo a gente está branco e esse controle ele é meio branco, ele está meio difícil de enxergar. Então, para ajudar, eu vou inserir um retângulo atrás. Então, aqui nessa aba inserir, que está aqui, formas, eu venho aqui, né, vou escolher um retângulo, colocar ele atrás. Essa cor azul já está bom, né? Por aqui eu poderia mudar a cor que eu quiser, mas vou deixar azul mesmo. Bom, agora já ficou bem mais fácil de ver a barra. Então agora eu vou clicar com direito nela, formatar controle. Então, bom, o que que ele tem que saber? O valor atual, zero, deixa. Bom, eu vou dizer que ele vai vincular uma célula. Qual célula? Essa daqui, H2, ok. Então percebe que ele vai mudando. Agora sim, ó, conforme eu mudo essa barra de rolagem, ele está mudando a H2, porque igual eu configurei lá. Então, só voltando aqui para a gente ver, eu clico com
o direito em cima do controle, né, que é essa barra de rolagem, dou formatar controle, célula H2. Agora, é bom eu configurar valores mínimos e máximos. Então, assim, quantas cidades que eu tenho aqui? Eu vou clicar aqui, bom, ele vai até aqui embaixo, 59. Então, é, por aqui eu estou vendo que são 56 cidades, né? Porque ele me mostra, só para mostrar, ó, eu cliquei em uma, eu cliquei em duas, três. Aí o que que ele faz? Ele me mostrou a quantidade que eu tenho selecionada. Então, por isso que se eu selecionar daqui até aqui, eu sei que são 56. Aí eu venho agora no controle, né? Cliquei com direito, formatar controle. Então eu vou colocar que o valor máximo é 56 e o valor mínimo é 1. Então pronto, eu dou OK. Pronto, então agora ele vai mudar de 1 e se eu colocar a barrinha no máximo foi 56, né? Aí ficou só Itapetininga. Acho que talvez seja bom eu colocar só até 50. Porque aí é. Ah não, peraí, eu acho que tem que ser 51. Para que ele pegue Itapetininga. Então pronto. Que aí não adianta eu querer mover mais, senão só fica uns valores vazios. Então percebe que aqui eu movimentei bem. Quer dizer, ou melhor, aqui eu consigo movimentar bem e ver todas as cidades. Agora o gráfico funciona igual vocês viram, mas ainda tem mais uma caprichada para fazer. Observa o seguinte, como é que ele está agora. Ele está de 0 até 6.000, que é o valor máximo. Agora eu vou mover ele um pouco, mais um pouco. Agora, ó, percebe que ele mudou. Ele passou a ser de 0 até 25.000. Por quê? Porque ele está montando o gráfico baseado nas informações que ele tem. E a partir dessas informações é que ele está montando o valor mínimo e máximo. Então, o que seria melhor? Seria melhor que esse valor não se alterasse, né? Porque aí que acontece, conforme você vai movendo o gráfico, ele vai mudando, né? E isso atrapalha para você entender o relação um com o outro. Então, aparentemente, você vai querer que isso mude. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é o valor máximo e mínimo. Eu vou selecionar aqui o de vendas, eu vou jogar numa outra planilha intermediária aqui, e aí eu vou vir aqui e mandar ir do maior para o menor. Então eu sei que o maior de todas as vendas é 19.743,40. Então eu vou voltar aqui na planilha do gráfico, eu vou clicar com direito bem aqui, aonde estão os valores, né? E vou aqui formatar eixo. Aí aqui, bom, o mínimo é zero. Eu vou configurar que o mínimo é zero e o máximo eu vou arredondar para 20.000. Opa, pronto. Que aí praticamente, eu sei que o máximo é 19.000 e pouco. Agora sim, vou dar fechar. Então ele vai de 0 a 20.000. Agora sim, ó, conforme eu vou passando, bom, ele até está deformando um pouco ainda, mas é por causa do nome das cidades. Aí eu teria que configurar isso melhor isso aqui. Aqui, aí essa parte também não é tão. Eu vou só mais expandir ele para não dar esse tipo de problema. Pronto, então agora sim. Ó, percebe que agora o valor mantém constante. Então eu consigo, é mais fácil para eu fazer a comparação enquanto eu movimento o gráfico. Bom, então essa aqui que é a dica final, né, para esse tipo de gráfico. Aí, só mais uma coisa que é o seguinte: a gente tem tudo na planilha, né? A gente tem aqui a gente tem a célula que a gente usa, essa célula que está exibindo aqui, ela é só um intermediário, né? Que é o que está fazendo acontecer. E a gente tem os dados selecionados, né? Esses dois em vermelho, geralmente eu deixo em outra planilha. Então, por exemplo, eu crio uma outra planilha aqui qualquer e deixo esses dados lá. Para quê? Para não ficar tão feio, né? Então, como se eu tivesse eu arrancasse esse cara daqui e jogasse para cá. E aí pronto, ó, aqui está funcionando, né? Opa, não está mais não, porque aí eu teria que, na verdade, alterar, ele perdeu a referência, então eu tenho que ir lá na outra planilha e puxar daqui. Ok, pronto. Então assim fica esteticamente melhor, né? Porque talvez você não queira exibir isso aqui, né? Ou talvez você não queira exibir isso. Isso aqui é que vai ficar escondido em outro canto. E escondido, talvez esse pedaço aqui seja melhor ainda. Você queira colocar
todos esses dados em outro canto, e aí você possa, e aí tem essa opção também. E esse pedaço aqui, que eu vou colocar aqui de azul, é que você vai querer que apareça na planilha, na planilha principal de apresentação. Bom, se você gostou desse vídeo, você encontrou aí algo útil para sua trajetória profissional, então ele vale seu joinha, carimba um joinha aí embaixo e também se inscreve nesse canal que aí muito mais coisa assim vai estar por vir. Então até mais, até o próximo vídeo.